Os avós descobriram que meu pai deu meu fundo de faculdade para minha meia-irmã depois que minha mãe faleceu, então eles me deram R$ 1 milhão. Mas meu pai apareceu e exigiu que eu compartilhasse. Minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos após uma batalha curta e brutal contra o câncer. A perda dela foi como uma ferida que não cicatrizava. Ela e meu pai foram casados por 16 anos, e apesar das dificuldades, eles tinham um lindo relacionamento. É engraçado como eu costumava olhar para o vínculo deles e acreditar que eles envelheceriam juntos. Antes de falecer, ela teve a visão de criar um fundo educacional para mim. Ela combinou seu seguro de vida com suas economias conjuntas, garantindo que meu futuro estivesse seguro. Não era apenas uma pequena quantia, era o suficiente para cobrir toda a minha educação universitária e, se eu quisesse, até mesmo a pós-graduação. Após o falecimento dela, meu pai ficou completamente destruído. Nos primeiros 2 anos, ele se jogou no trabalho, provavelmente como uma forma de lidar com a situação, e passou o pouco tempo que tinha se certificando de que eu estava bem. Fiz o meu melhor para estar lá por ele, até mesmo o encorajando a voltar para a cena de namoro quando vi que sua solidão estava pesando muito sobre ele. Ele não era mais o mesmo. Por fim, por meio de um evento de trabalho, ele conheceu Marta. Ela tinha 43 anos, era divorciada e tinha uma filha, Jéssica, que tinha mais ou menos a minha idade, apenas 1 ano mais velha. Quando meu pai começou a namorar Marta, senti uma estranha mistura de emoções. Por um lado, eu estava feliz que ele parecia estar seguindo em frente e encontrando um pouco de felicidade. Por outro lado, eu não tinha certeza do que esperar dessa nova dinâmica. Eu tinha ouvido histórias o suficiente sobre madrastas Mas, para minha surpresa, Marta não era nem um pouco como aquelas madrastas estereotipadas. Ela era gentil, amigável e nunca me fez sentir excluído. Jéssica e eu até nos unimos por alguns interesses em comum, embora não fossemos particularmente próximos, apenas em termos amigáveis. No começo, pensei que as coisas estavam indo bem. Marta fez um esforço para me incluir, e Jéssica não parecia dividir sua mãe com meu pai. Eu me deixei acreditar que poderíamos nos tornar uma família de verdade. Mas, com o passar dos meses, notei mudanças sutis no comportamento do meu pai. Ele começou a passar mais e mais tempo com Jéssica, participando de todos os eventos dela, levando ela aos jogos e até mesmo ajudando ela com as inscrições para a faculdade, coisas que ele não fazia comigo. Tentei não deixar que isso me incomodasse. Jéssica não tinha o pai por perto, e imaginei que era natural que o pai quisesse intervir e apoiar ela. Mas o que doía era como ele estava se afastando de mim. Era como se ele tivesse esquecido que eu ainda precisava dele também. No começo, eram pequenas coisas. Ele perdeu uma das minhas peças da escola porque Jéssica tinha um jogo de futebol no mesmo dia. Então ele esqueceu de um projeto para o qual eu tinha pedido sua ajuda porque ele estava muito ocupado com as atividades extracurriculares de Jéssica. Mas a pior parte foi que quando eu toquei no assunto, ele agiu como se eu estivesse exagerando, ignorando meus sentimentos como se eles não importassem. Então houve outro incidente que me fez perceber que eu estava sozinho e que meu pai não me apoiava nem um pouco. Quase 1 ano atrás, sofri um pequeno acidente no aniversário de Jéssica. Quando meu pai finalmente chegou ao hospital, 3 horas depois de receber a ligação, em vez de demonstrar a mínima preocupação, ele ficou agitado porque eu destruí os planos de aniversário de Jéssica e que, por minha causa, eles tiveram que sair do jantar mais cedo. De qualquer forma, depois de ficar emocionalmente destruído várias vezes, aceitei o fato de que as coisas nunca mais seriam as mesmas entre nós. Daquele ponto em diante, me distanciei do meu pai e de sua nova família. Não foi só sobre o acidente, foi sobre todos os momentos que levaram a ele, a lenta, mas constante, percepção de que eu não importava mais para ele do jeito que eu costumava ser. Minha confiança nele foi destruída, e a pequena família que tínhamos deixado desmoronou no processo. Quando me formei no ensino médio alguns meses depois, eu já tinha aceitado o fato de que meu pai não seria o sistema de apoio de que eu precisava. Eu já tinha começado a procurar bolsas de estudo e empregos de meio período para pagar a faculdade. Mas eu nunca esperava o que viria a seguir. Meu pai, em sua infinita sabedoria, tinha pegado meu fundo de educação, aquele que minha mãe tinha cuidadosamente construído para mim, e dado para Jéssica.
Ele alegou que ela precisava mais, e que eu daria um jeito. Ele nem tentou justificar. Ele agiu como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se não importasse que o dinheiro fosse para mim. Eu estava além do coração partido. Tudo pelo que eu tinha trabalhado, tudo pelo que minha mãe tinha economizado, se foi em um instante. Não era só sobre o dinheiro, era sobre o princípio, a confiança e o vínculo que eu achava que ainda tinha com meu pai. Minha mãe tinha investido seu amor e cuidado naquele fundo de educação, garantindo que eu teria um futuro brilhante, livre de preocupações financeiras. Mas meu pai tirou isso de mim como se não fosse nada. Aquele dinheiro era para garantir meu futuro e, num piscar de olhos, ele se foi. A traição pareceu um soco no estômago. Não era nem sobre Jéssica naquele momento, era sobre o homem que eu chamava de pai, alguém em quem eu confiava e acreditava que sempre me apoiaria. Eu não conseguia nem olhar para ele depois disso. Parecia o último prego no caixão de qualquer relacionamento que tínhamos. Não havia como voltar atrás. Parei de falar com ele completamente, recusando a me envolver com o homem que havia tirado tanto de mim. Mas o que eu não esperava era que meus avós interviessem da maneira que intervieram. Meus avós sempre foram minha rede de segurança. Eles assistiram silenciosamente enquanto meu relacionamento com meu pai desmoronava ao longo dos anos, nunca intervindo a menos que fosse absolutamente necessário. Mas quando descobriram o que meu pai tinha feito, algo estalou. Eu nunca os tinha visto tão bravos, especialmente meu avô. Ele sempre foi equilibrado, o calmo e razoável, mas não dessa vez. Minha avó, geralmente a pacificadora, não estava muito atrás. Eles não conseguiam acreditar no que meu pai tinha feito, e deixaram bem claro que não o deixariam escapar impune. Depois de ouvir toda a minha situação, do nada, meu avô foi pegar seu talão de cheques. Ali, na minha mão, estava um cheque de 1 milhão, assinado e datado, pronto para ser sacado. Eu não sabia o que dizer. Eles disseram que isso sempre foi para mim, só por precaução. Eu não conseguia acreditar que eles estavam guardando isso para mim o tempo todo, sabendo que um dia eu poderia precisar. Eles sempre cuidaram de mim silenciosamente, mesmo quando eu não percebia. O dinheiro era uma rede de segurança, uma da qual eu precisava desesperadamente depois de tudo que tinha sido tirado de mim. Isso me deu a segurança que eu pensei que nunca mais teria. Mas mais do que isso, foi um sinal de que eu não estava sozinho nisso. Eu tinha meus avós, e eles estavam do meu lado, prontos para me ajudar a juntar os pedaços dos meus planos despedaçados. Mas, é claro, meu pai descobriu sobre o dinheiro. De alguma forma, ele sempre parecia saber quando as coisas estavam indo bem para mim, e em vez de ficar feliz por eu finalmente ter algo em que me apoiar, ele ficou furioso. Lembro da ligação como se fosse ontem. Ele me acusou de ser egoísta, de pensar somente em mim, e exigiu que eu dividisse o dinheiro com Jéssica. Ele disse que não era justo que ela não tivesse nada, enquanto eu agora tinha mais do que o suficiente. A audácia de suas palavras me deixou sem palavras. Ele já tinha pegado o que era meu por direito e entregado para Jéssica sem nem discutir. Agora ele queria que eu entregasse esse presente dos meus avós também. Eu não conseguia acreditar que ele teve coragem de sequer pedir. Eu recusei, não havia a mínima chance de eu dar um centavo a ela. Eu já tinha perdido o que era para mim, o que minha mãe tinha trabalhado tanto para garantir que eu tivesse. Esse dinheiro dos meus avós era minha última esperança, minha única chance de recuperar um futuro que tinha sido roubado de mim. Eu não devia nada a Jéssica. Eu não devia nada a ele. Ele já tinha tirado o suficiente de mim, mas meu pai não via dessa forma. Ele fez esse longo discurso emocional, tentando me fazer reconsiderar. Ele disse coisas como: sua mãe teria vergonha de você, e como eu a estava decepcionando ao me recusar a ajudar alguém que precisava. Ele jogou a memória da minha mãe de volta para mim como uma arma, me lembrando de como ela sempre foi o tipo de pessoa que ajudava os outros, mesmo às suas próprias custas. Ele pintou essa imagem dela como uma figura santa que teria entregado dinheiro de bom grado sem pensar duas vezes, e ele me fez sentir como se eu a estivesse traindo ao não fazer o mesmo. Admito que isso me pegou. Por um momento, comecei a duvidar de mim mesmo. Fiquei pensando se eu estava sendo muito duro. Talvez eu estivesse sendo egoísta.
Afinal, meus avós me deram mais do que o suficiente para cobrir minha educação e mais um pouco. Talvez não fizesse mal compartilhar um pouco. Talvez minha mãe quisesse que eu ajudasse Jéssica. O pensamento me atormentava, me enchendo de culpa e confusão. Mas então me lembrei dos anos de negligência, dos inúmeros momentos em que fui deixada de lado e esquecido. Lembrei da maneira como meu pai agiu como se meus sentimentos não importassem, da maneira como ele escolheu Jéssica uma e outra vez, me deixando para me defender sozinho. E percebi que eu não devia nada a eles. Minha mãe tinha guardado aquele dinheiro para mim, e se ela estivesse aqui, sei que ela ficaria furiosa com a forma como meu pai lidou com tudo. Eu me mantive firme, disse ao meu pai que não daria dinheiro algum a Jéssica. Ele podia me chamar de egoísta o quanto quisesse, mas eu não ia ser manipulado a desistir da única coisa que era minha. Eu não ia me sentir culpado a sacrificar meu futuro por alguém que já tinha tirado tanto de mim. Mas mesmo agora, depois de tudo isso, não consigo deixar de me sentir em conflito. Também não ajuda que Jéssica esteja me mandando mensagens de texto a cada minuto do dia, me pedindo para ajudar ela, e que ela sempre sentiu que tínhamos um vínculo especial. Devido a tudo isso, há uma parte de mim que continua se perguntando se estou fazendo a coisa certa. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Depois que tudo deu errado com meu pai, decidi morar com meus avós por um tempo. Eu precisava de uma pausa da toxicidade e estar perto de pessoas que realmente tivessem meus melhores interesses no coração. Eles sempre foram um grande sistema de apoio para mim e, agora, são os únicos em quem confio. Contei tudo em detalhes sobre como meu pai havia doado meu fundo de educação, como ele exigiu que eu dividisse o dinheiro que meus avós me deram e como ele até tentou me fazer sentir culpado ao mencionar minha mãe. Para ser honesto, pensei que estava com raiva, mas meus avós ficaram furiosos. É como se eles estivessem mais furiosos do que eu, e realmente caiu a ficha de que eu não estava apenas exagerando. Eu estava certo em me sentir traído. Para aqueles que perguntaram, sim, esses são meus avós paternos. Acho que é isso que torna essa situação ainda pior para o meu pai, ele sabe que os próprios pais estão do meu lado. E isso deve doer. Ele ficou tão cego pela nova família que esqueceu quem estava lá por ele primeiro. Mas meus avós não esqueceram, e estão ao meu lado, o que deixa meu pai ainda mais furioso. Eles têm me dado muitos conselhos, e uma coisa que eles insistiram foi que eu contratasse um consultor financeiro. No começo, não tinha certeza se parecia um pouco excessivo, mas quanto mais eles explicavam, mais eu percebia que eles estavam certos. Primeiro de tudo, sou jovem, sejamos honestos, administrar uma quantia tão alta assim não é algo para o qual estou preparado. Meus avós estão preocupados que, sem a orientação certa, eu possa cometer alguns erros ou acabar perdendo tudo. Em segundo lugar, dado tudo o que aconteceu com o pai e Jéssica, está claro quão fácil é ser manipulado e confuso quando há emoções envolvidas. Eles disseram que ter um profissional para administrar as coisas ajudaria a manter a situação clara e evitar que alguém tentasse tirar vantagem de mim. Eu concordei com eles no final, e estamos procurando consultores financeiros esta semana. Mas isso não é nem o fim. Meu avô chegou a ter uma discussão séria com o meu pai no telefone. Começou como uma conversa calma, mas no segundo em que meu pai começou a justificar suas ações, o avô perdeu o controle. Ele basicamente disse ao meu pai que estava falhando como pai, que tinha se esquecido completamente do próprio filho para brincar de família feliz com Jéssica e Marta. Eu não estava na ligação, mas podia ouvir o avô gritando do outro cômodo. Ele estava furioso porque o meu pai tinha pegado o que era para mim e entregado como se não importasse. Meu pai não aceitou bem. Acho que no fundo ele sabe que errou, mas seu orgulho não o deixa admitir. Em vez de se desculpar ou mesmo reconhecer seus erros, ele redobrou a aposta mais uma vez, dizendo que Jéssica merecia tanto quanto eu e que eu estava sendo ingrato. Ouvir tudo isso do meu avô foi difícil, mas a parte que mais dói é Marta. Ela ficou completamente em silêncio durante tudo isso. Eu sempre pensei que ela era uma pessoa sensata e justa.
Quando ela entrou em nossas vidas, eu a vi como a figura materna de que eu precisava. Mesmo quando criança, eu tentava fazer ela se sentir o mais acomodada possível. Ela também era muito gentil e compreensiva, e eu honestamente acreditava que ela nunca apoiaria algo tão obviamente errado. Mas agora o silêncio dela dizia tudo. Ela não falou nada uma vez, não disse uma palavra para mim ou para o meu pai, e não consigo deixar de me perguntar se é porque há uma chance de a filha dela ganhar uma grana enorme com isso. Eu esperava mais dela. Acho que eu deveria ter pensado melhor antes de esperar que alguém naquela casa me apoiasse. Está ficando cada vez mais claro que tomei a decisão certa ao cortar eles, mas isso não torna a traição mais fácil de engolir. Quanto ao meu pai, ele está agindo como se eu fosse a pessoa que fez algo errado. Ele continua tentando me fazer sentir culpado, jogando frases como família e responsabilidade, mas eu parei de ouvir. Depois de tudo, não vou deixar ele me manipular novamente. Eu simplesmente não entendo como alguém que já foi tão devotado a mim pode mudar tão drasticamente. Eu costumava admirar ele, mas agora mal consigo reconhecer ele. Ele é um estranho para mim. A essa altura, nem sei se ainda há algo para salvar entre nós. Mas uma coisa é certa, não vou desistir. Não dessa vez. Atualização 2. Então, as coisas escalaram recentemente de maneiras que eu nem esperava. Meu pai apareceu na casa dos meus avós com Jéssica e foi uma cena. Ele chegou atirando, me acusando de dar as costas para a família e tentar manipular meus avós contra ele. Jéssica estava parada ali, com os olhos arregalados, sem dizer uma palavra, como se não soubesse por que estava ali. Mas eu não estava mais acreditando em sua atitude inocente. Não depois do que aconteceu com o fundo educacional. Qualquer resquício de dúvida ou culpa que eu sentia sobre ficar com o dinheiro se foi. Não tinha como eu dar um único centavo a ela, não depois desse circo. Meu pai começou a falar sobre como eu era egoísta e não entendia a importância da família, que era rica vindo dele. Ele estava ali na sala de estar dos meus avós, o mesmo homem que tinha pegado o que era para mim e entreguei para Jéssica sem pensar duas vezes, agora tentando me fazer sentir culpado para dividir o dinheiro que eles me deram de suas próprias economias. Era ridículo. Então, ele fez algo que eu não esperava. Ele começou a fazer essas ameaças legais veladas. Ele disse que, como é filho deles, tem o direito de contestar os bens deles e que eu os estava envenenando contra ele. Ele continuou falando sobre como eles estavam sendo manipulados por mim e que ele iria garantir que protegeria seus direitos no tribunal. Nesse ponto, eu estava furioso. Meu pai, que deveria estar focado em consertar nosso relacionamento, estava mais preocupado em fazer um caso por dinheiro que nem era dele. Ele estava agindo como se tivesse qualquer direito sobre o que meus avós queriam fazer com suas próprias finanças. Foi a coisa mais egoísta que eu já ouvi fazer. Mas meu avô não aceitou. Ele disse diretamente que se ele quisesse entrar com uma ação legal, ele era bem-vindo para tentar, mas ele não ganharia nada com isso. Meu avô é bem versado em questões legais, e ele deixou claro que tudo já tinha sido resolvido anos atrás. Meu pai saiu furioso depois disso, e Jéssica o seguiu silenciosamente como uma sombra. Se alguma vez houve alguma chance de eu dar a ela parte do dinheiro, já era. Já perdi mais do que o suficiente, meu fundo de educação, o respeito do meu pai, meu lugar na família, e me recuso a perder qualquer outra coisa. Atualização 3. As coisas têm estado absolutamente agitadas do meu lado. Não só estou tentando deixar tudo pronto para ir para a faculdade de administração em breve, mas muita coisa aconteceu na frente da família também. É como se o drama nunca parasse. Primeiro, depois da grande cena que meu pai fez na casa dos meus avós, minha avó ficou furiosa. Ela normalmente é do tipo quieta e mais relaxada, mas toda essa situação a fez mostrar um lado que eu não via há muito tempo. Ela disse a ele que se ele tentasse fazer algo assim novamente, eles não hesitariam em chamar a polícia. Sobre as ameaças legais que ele tem feito, ela não tem nem um pouco de medo delas. Ela deixou claro que nós temos a vantagem. Meus avós estão espertos como sempre, e eles não vão ser intimidados pelo próprio filho. Foi bom saber que eles estavam firmes. Mas o mais surpreendente de tudo isso foi minha madrasta, Marta, que entrou em contato comigo.
Eu não esperava isso de jeito nenhum. Ela me mandou uma mensagem, o que já era estranho porque não tínhamos nos falado desde que tudo aconteceu, e ela perguntou se poderíamos nos encontrar. No começo, presumi que ela iria defender meu pai e Jéssica, tentando me convencer a reconsiderar dar parte do dinheiro a eles, mas eu disse não a ela. Mas então ela respondeu e disse que não era sobre isso. Realmente não era. Quando finalmente concordei em ver ela, pude ver imediatamente que ela não era a mesma Marta que eu conhecia antes de tudo isso começar. Ela parecia exausta, quase como se tivesse envelhecido em apenas algumas semanas desde a briga com meu pai. Ela começou pedindo desculpas por não ter intervindo quando tudo isso começou, pedindo desculpas por não ter me defendido quando meu pai pegou meu fundo de educação e deu para Jéssica, e por deixar as coisas saírem do controle. Honestamente, eu não tinha certeza de como me sentir sobre isso. Eu não estava pronto para simplesmente perdoar ela por ficar parada enquanto tudo acontecia, mas, ao mesmo tempo, eu podia ver que ela era sincera. Marta continuou explicando que todo esse incidente teve um grande impacto nela, e ela viu um lado do meu pai que ela nunca soube que existia. Ela admitiu que tentou falar várias vezes, tentou dizer a ele que o que ele estava fazendo comigo era errado. Mas toda vez que ela levantava a voz, meu pai a ignorava completamente. Ele diria a ela que tudo isso era para o benefício da família a longo prazo, e que Jéssica precisava do dinheiro mais do que eu. De acordo com Marta, meu pai ficou obcecado com a ideia de que ele precisa garantir o futuro de Jéssica, mesmo que isso signifique me ferrar para fazer isso. Ela também me disse que não era só meu pai, Jéssica também estava totalmente a bordo desse plano. Aparentemente, Jéssica estava em todas as discussões sobre meu fundo de educação desde o começo, sabendo muito bem de onde o dinheiro estava vindo. Ela nunca hesitou ou se opôs a pegar algo que não era dela. Essa foi a gota d'água para mim. Qualquer dúvida que eu tinha sobre se eu deveria ou não dividir o dinheiro com ela se foi. Essa garota não se importava comigo ou com o que eu tinha perdido, ela só se importava com o que ela poderia ganhar. Marta disse que depois do colapso do meu pai na casa dos meus avós, ela começou a ver as coisas ainda mais claramente. Ele nunca tinha ficado tão bravo ou irracional antes, e isso a assustou. Ela nunca quis fazer parte de uma família que tratava um dos seus próprios filhos tão injustamente. E quando ele começou a fazer ameaças legais contra meus avós? Esse foi o ponto de ruptura dela. Ela me disse que está pensando seriamente em deixar ele porque não consegue mais lidar com o comportamento dele. Honestamente, eu não sabia o que dizer sobre isso. Parte de mim queria dizer a ela para ir em frente, para se afastar da bagunça que ela ajudou a criar. Mas outra parte de mim não confiava nela completamente. Ela ficou parada por tanto tempo enquanto tudo isso acontecia, e foi só quando as coisas começaram a afetar ela pessoalmente que ela decidiu fazer alguma coisa. Eu não ia perdoar e esquecer só porque ela estava mudando de ideia agora. Eu disse a ela que apreciava suas desculpas, mas isso não mudava o fato de que eu estava magoado com seu silêncio. E quanto ao meu pai, não há como consertar esse relacionamento. Terminei com ele. Marta pareceu entender. Ela não tentou me pressionar ou dar desculpas para meu pai. Ela apenas disse que lamentava que tivesse chegado a esse ponto e que gostaria de ter feito mais antes. Era estranho ver ela tão vulnerável, mas, ao mesmo tempo, eu não podia me deixar envolver demais pelos sentimentos dela. Já me queimei o suficiente. Depois do nosso encontro, voltei para a casa dos meus avós e contei tudo a eles. Eles ficaram tão surpresos quanto eu que Marta tinha entrado em contato, mas não estavam convencidos de que ela não tinha nada a ver com isso. Meu avô especialmente não confiava nela, e ele me avisou para ser cauteloso. Ele disse que mesmo que ela possa ser sincera agora, ela ainda está conectada ao meu pai, e eu deveria tomar cuidado. Tenho que admitir, ele está certo. Por mais que eu queira acreditar que Marta está finalmente vendo a verdade, não posso me dar ao luxo de baixar a guarda. Além de tudo isso, meu pai tem me enviado mais mensagens de texto tentando argumentar comigo. Ele ainda está preso à ideia de que devo algo a Jéssica, que preciso dividir o dinheiro pelo bem da família. Agora, estou focando em seguir em frente. Segui o conselho dos meus avós e contratei um consultor financeiro para me ajudar a administrar o dinheiro. Ainda sou jovem e não quero cometer erros.
Além disso, do jeito que meu pai está agindo, eu não duvidaria que ele tentasse algo obscuro mais para frente. Preciso estar preparado. A faculdade de administração está chegando rápido, e mal posso esperar para deixar tudo isso para trás. É hora de eu focar no meu futuro, um que não envolva os jogos manipuladores do meu pai ou o direito da Jéssica. Eu percebi que não preciso deles. Eu tenho meus avós e eu tenho a mim mesmo. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!